Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Rede Multicursos. Eu sou o Wesley, instrutor técnico avançado e básico, e hoje vamos falar um pouco sobre estações, ferros de solda. Qual que é a diferença, qual que é melhor para mim comprar, para mim que está iniciando, para mim que já sou técnico e faço avançado? Qual que eu escolho? É tanta marca, é tanto modelo? Qual que a gente vai escolher? Bom, eu vou falar de dois modelos mais famosos no mercado, né? O modelo 936A, que tem vários fabricantes, mas a estética assim, é o mesmo. O que tem ali dentro do maquinário é basicamente o mesmo também. E a gente vai falar sobre as com controle de temperatura inteligente. Bom, a 936 ela tem aqui o controle manual. A ponta é uma ponta meio que padrão universal, a gente consegue substituir por qualquer tipo de modelo da linha 9X, né? Da linhas 9 para baixo até as linhas 9 para cima. E qual que é a diferença? Essa daqui, ela não tem um controle de temperatura tão preciso como essa. Nós recomendamos a Icari comum para uma troca do conector de carga, uma troca do microfone, para soldar um fio ali, né, de um flex, esse tipo de coisa. Essa estação a gente consegue recomendar. Porém, tem que tomar um pouco de cuidado, porque a porcentagem aqui da variação de temperatura dela não é exatamente a mesma que ela se mostra aqui no visor. Apesar dela ter essa luzinha que é o header, quando para de piscar significa que ela alcançou a temperatura, não é uma temperatura tão fidedigna. Ela pode variar ali de uns 40% para mais ou para menos. Então, para serviço de microsoldagem de precisão, ela acaba não sendo recomendado e até perigoso dependendo do equipamento que a gente for trabalhar. Agora, no serviço geral ali de troca de conector de carga, de microfone, principalmente os que possuem fio, né, os microfones que não são SMD com BGAzinho ali, essa daqui a gente não recomenda, mas os que são fios mesmo e os conectores que são robustos, que é o que a maioria da galera que está começando começa a pegar de serviço de solda que necessita de um ferro, né? São esses serviços um pouco mais robustos. Para esse tipo de serviço, a estação da Raikari ou um outro modelo que sirva esse padrão aqui, 936, consegue atender bem. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de estação, tá pessoal? Porque a ponta costuma oxidar com muita facilidade, então sempre que for guardar, estanha ela ali e depois desliga a estação e guarda. Para quê? Para você preservar a ponta do seu ferro, assim ele não vai oxidar e você vai conseguir usar aquela ponteira durante muito mais tempo, né? Então é sempre bom ter esse tipo de cuidado. O mesmo cuidado serve também para as estações inteligentes, tá? A diferença fundamental para quem busca esse tipo de ferramentário é a precisão de temperatura. Os serviços de microsoldagem mais avançados, como por exemplo recuperar uma trilha ou refazer um jump ali embaixo das conexões dos pads de um BGA, dependendo da placa do aparelho, a gente não pode arriscar ter uma variação de temperatura para cima, positivo ou para baixo, que esse tipo de estação nos apresenta. Os serviços de solda de precisão, eles também necessitam de velocidade para bater a temperatura que a gente seta. Então quando a gente tirar ela aqui da base, em pouquíssimo tempo ela já vai atingir a temperatura que ela está pré-setada. Ela tem um sensor, que esse sensor quando você coloca ele na base, ele desliga a estação e quando você tira da base ele liga a estação. Essa daqui nossa, ela está um pouquinho descalibrada, mas é basicamente essa função que é uma das funções bem legais dela ter, porque também acaba preservando a ponta ali do nosso ferro de solda. Então se a gente colocar aqui ele já abaixar automaticamente, a gente não precisa configurar ou vir aqui desligar, a gente consegue focar muito mais no trabalho que a gente está fazendo ao invés de ficar desligando, ligando a estação, né? Ela tem um controle inteligente ali também para desligar automaticamente, então por exemplo, fechei o laboratório, esqueci de desligar
a estação, ela mesma vai dar ali uma, 2 horinhas ali ligada, ela mesma vai desligar para evitar que aconteça algum acidente ali, né? Ou até mesmo estressar a máquina. Ela possui 3 canais inteligentes de ajuste de temperatura, o que é muito bom para a gente que trabalha com um serviço de microsoldagem, porque o tempo às vezes que você leva de vir aqui, mudar uma temperatura para outra, é o tempo que a placa que você está trabalhando, ela já esfriou e já vai ser arriscado a gente ficar colocando temperatura, tirando temperatura, colocando temperatura e tirando temperatura. Aqui você só clicar no canal de uma forma rápida e precisa, você consegue alcançar a temperatura em menos tempo, né? Se você precisar de mais temperatura, em menos tempo você vai alcançar essa temperatura, a pessoa vai vir aqui e apertar um botão e já vai estar com a temperatura que você quer. Outra coisa bem interessante também é que os aparelhos mais recentes, eles estão sendo feitos com solda sem chumbo. E essa daqui ela já vem configurada com a potência necessária para estar atingindo o ponto de fusão dessas soldas sem chumbo, né? Então as placas dos iPhones, as placas dos Androids mais novos, todos usam solda sem chumbo. Então essa estação aqui ela é ideal para esse tipo de serviço. Claro, esse nível de precisão, esse nível de segurança, esse nível de rapidez, esse nível de detalhe reflete no preço também das duas estações. Então a 936 a gente vai encontrar aí no mercado de 250 a 350, dependendo do modelo, do fabricante. E a Bacon, no caso essa dupla, que é a estação de ar com a estação de solda, a gente já vai encontrar aí na casa dos 900 a uns 1.500, dependendo também da loja e da cotação do dólar atual, né? Vai variar bastante. Então cada uma tem o seu pós e o seu contra, porém cada uma foi feita exclusivamente para atender uma demanda. Se eu fosse comprar uma máquina hoje, estivesse acabando de fazer o curso e fosse fazer só os serviços básicos ali, eu iria optar pela 936. Porém, se eu tivesse ali já pensando em que daqui a uns 6 meses ou um ano eu já vou começar a fazer serviço avançado, eu vou fazer o curso do reparo avançado, eu recomendo muito mais você guardar um pouquinho mais de dinheiro ali para comprar já a Bacon. Por quê? Porque a Bacon ou qualquer outra estação de precisão, ela vai fazer tudo o que essa estação faz e também o que ela faz. Já se você comprar só essa, você não vai conseguir fazer o que ela faz. Então às vezes compensa muito mais, ao invés de você gastar 1/3 do preço nessa, você gastar um pouquinho mais nessa daqui e gastar só uma vez, porque também tem a questão da durabilidade. A Bacon, a Quick, essas outras estações, ferros de solda de precisão, elas são dificílimas de dar problema. Claro, dá problema, mas muito menos problema do que essa daqui, ó. Essa daqui, por exemplo, é uma guerreira que a gente usa aqui para os nossos treinamentos. Todo dia a gente está esquentando, desesquentando e passando e trocando coisa e ela não dá problema. Ela se mantém aqui bem estável para os nossos alunos usarem. Já as iCaris a gente não pode empregar tanta confiança assim, né? Acaba se tornando a longo prazo uma estação realmente quase que na linha do descartável, mas vai atender você no começo ali, claro, cuidando direitinho. Lembra, ela não desliga automático, essa desliga, então sempre vai lá, desliga ela no final do dia para você não estressar a maquininha. Se cuidar direitinho, fazer a limpeza ali da ponta, sempre desligar quando não estiver usando, é uma ferramenta que ela vai durar. Essa daqui, ela tem os controles inteligentes, mas também não pode forçar muito, né? A gente tem que cuidar dela para ela também não estressar. É basicamente essa a diferença entre as duas. Espero não ter esquecido nenhum detalhe, mas essa é a nossa recomendação e é para isso que existem 2 modelos, cada uma para o seu nicho específico. Bom, essa foi a diferença dos ferros de solda de precisão para os ferros de solda comuns, das estações comuns. Nós temos os dois para a sua maior necessidade, para o que você precisar. E espero que tenham gostado. O vídeo de hoje é esse. Eu fico por aqui. Valeu. Falou.